Hoje em dia só se fala nisso, oportunidades tributárias e o tamanho dos honorários dos profissionais envolvidos nos negócios tem recebido. E aí você é um daqueles que está vendo essa onda passar para lá e para cá e que não sabe como começar a surfá-la, fica com a gente que eu vou lhe dar algumas dicas de como começar do jeito certo na área tributária. Depende do estágio que você esteja, né, de formação profissional, ou de expertise, até de experiência, ou tentado já ou não começar alguma coisa na área tributária, eu vejo que você pode ir para 3 caminhos bem interessantes. Você faz na carreira contábil, né? Se você vem dessa linha de contábil, você pode ir para a questão do compliance tributário, que é muito interessante, a questão até da auditoria tributária, mas a grande remuneração, o grande valor vem sempre da consultoria tributária. Então, o ideal é que você comece a desenvolver cada vez mais rápido esse olhar de consultoria, de buscar oportunidades tributárias. Se você tem a formação jurídica, o interessante é que você já comece desde cedo com o escritório, que tenha tributário ou não, ou uma das empresas de consultoria também que trabalham com essa linha, né? E você provavelmente vai ser mais focado em teses tributárias também. Nesse contexto, qual profissional que trabalha com consultoria tributária, para ele ser considerado mais completo, é bom que ele tenha as duas informações. Pelo menos uma formação, também isso não é imprescindível, mas 2 informações. As informações contábeis, tem a familiaridade com as informações, declarações, questões fiscais e contábeis, e também tenha familiaridade com as questões envolvendo direito, envolvendo jurídico, porque tributário são milhares e milhares de normas que envolvem todos os negócios e das empresas que serão seus clientes no futuro. Ainda nesse contexto, pensando assim, pô, André, tá legal, eu sou contador, sou advogado, não sou nenhum dos dois, quero ir para essa área, quero começar a atuar na área tributária, me dá uma dica por onde eu começo. Então anota aí. Eu acho que independente da área que você esteja ou do que você quer fazer, você tem que começar sempre pelas teses tributárias. Porque todas as questões tributárias, as oportunidades, as discussões, eles sempre começam pelas teses tributárias. E aí, vamos lá, o que são teses tributárias, né? São questões em que existe algum gap, alguma falha, algum ponto que destoou, discordou entre a Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, a portaria, o regulamento ou até a aplicação em si do Poder Executivo da legislação. E aí, quando tem essa discrepância, essa dissonância entre eles, surge uma questão chamada tese tributária, que você vai discutir um ponto que aquela ação não está relacionada, não está alinhada com o que foi disposto na legislação imediatamente superior. E quase sempre não está em acordo com a matriz constitucional daquele tributo, ou com sua lei complementar, ou lei federal, estadual, que for. Vamos dar um exemplo. Falou agora recentemente, ICMS, a base de cálculo do PIS da COFINS. Qual o ponto? Porque PIS e COFINS existe o faturamento e quando foi cobrado o PIS e COFINS foi incluído outros tributos nele naquela base. Não foram previstas suas exclusões. A Receita Federal exigia a sua inclusão. E aí os contribuintes questionaram, porque o tributo não é faturamento, não é receita da empresa, então não tem que compor a base. E aí você fala, pô, André, tá, mas aí é para advogado fazer ações, então o que eu faço? Bom, sugestão 1, você pode fazer parceria com advogados também. E 2, para você observar o efeito dessas ações, esse foi só um exemplo, mas temos dezenas de teses em andamento, centenas de discussões em andamento. Só para vocês terem ideia, temos 75% do PIB do Brasil envolvido em discussões tributárias, não só teses, mas discussões. Você pode fazer uma parceria também, porque precisa da parte da conta, do cálculo e por aí vai, e como é feita a escrituração contábil, que geralmente o contador tem mais expertise. Ou por isso que eu falei lá atrás, você tem a informação contábil e a informação jurídica. Mas vamos dar um exemplo de uma situação em que o próprio contador, sem o auxílio do advogado, porque toda vez que você envolver ação judicial, protocolo de processo, você vai envolver, precisa de um advogado para fazer isso. Então é bom ter essa parceria, esse bate-papo. Então esse passo da tese tributárias precisa de um advogado, mas não é só específico, não é só o advogado que se aproveita dele.
Quando vem a questão agora, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo para contadores, ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. O Supremo Tribunal decidiu finalmente, Receita Federal já aceitou e já saiu sua regulamentação interna de como vai ser esse aproveitamento. Aí entra a expertise contábil e fiscal de orientar seu contribuinte e até oferecer serviços de como adequar a empresa para poder aproveitar esse resultado. Adequar a empresa, seguir as regras da Receita, dos mecanismos, para poder que a empresa faça aproveitamento do período que ela não fez para cá. E quando se fala de habilitação da decisão judicial, transitada em julgado, que vai ser feita também na Receita Federal, quem vai fazer essa conta, essa apuração e essa aplicação, geralmente é um contador que tem essa expertise para fazer isso. Então você percebe como, quando se fala no tributário, tem que ter essa questão, pense nisso, em você, independente da sua formação, você precisa ter as informações, a familiaridade com a contabilidade e com o direito. Mas, independentemente da sua formação, o seu início certo vai ser pelas teses tributárias. Porque ainda tem mais um ponto interessantíssimo quando eu falo do início de teses tributárias. Você está começando agora, então você não tem experiência, não tem repertório, não tem prova do que você já fez. Aí você pega uma tese tributária, batida, seus clientes provavelmente já estão ouvindo falar disso, já conhece alguém que já se beneficiou daquilo, e você vai e apresenta a ele. Quando você apresenta uma tese tributária, o cliente vai te perguntar assim, para quem você já fez? Ele vai saber como é que foi isso, quem já se beneficiou disso. Aí você tem informações de centenas, às vezes milhares de contribuintes que já fizeram aproveitamento, já tiveram um bom resultado com as teses tributárias. Entendeu a sacada? Você vai conseguir emprestar a autoridade de outra pessoa. Eu vou dizer, os juízes do Supremo Tribunal Federal, assim como eu, eles entendem que o ICMS não cai na base de cálculo do PIS da COFINS. Os ministros do STJ, assim como eu, entendem que, vou dar mais um exemplo, os juízes do Tribunal de Justiça aqui do Estado, eles entendem que tal coisa, assim como eu também entendo, e por isso eu quero ter essa oportunidade para a sua empresa aproveitar também. No caso, se ainda tiver em discussões judiciais, demandar ação judicial tem que ser feito via advogado. E aí, quem não é advogado, ideal fazer um collab, estudar as situações, as teses, trabalhar junto com o advogado, sua advocacia. E aqueles que são advogados já podem tocar esse processo, mas quando forem calcular, apurar esses aproveitamentos, o ideal é que tenha uma parceria muito boa com o contador. Então, é um trabalho que dá para muita gente. O mercado tributário tem muito espaço, dá para muita gente. São milhões e milhões de possibilidades. São centenas de teses, discussões. E como eu falei, 75% do PIB do Brasil tem discussões tributárias. Só para você ter ideia, a gente está gravando esse vídeo aqui em maio de 2021. Estamos em crise, estamos passando a pandemia. E mesmo assim, o governo federal tem aumentado a arrecadação em cima de arrecadação. Aumentou um percentual absurdo do ano passado para cá. Isso é porque não só estão sendo mais efetivos na cobrança, mas também porque tem muita empresa recolhendo ainda mais do que devia, recolhendo de forma equivocada. Você tem ideia, quando fala de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, o ministro Alexandre de Moraes ele disse que de 2017 para cá, 43 mil empresas entraram com ações. Só que nós estamos falando de um horizonte de 650 mil empresas do lucro real e de 2 milhões de empresas do lucro presumido. Ou seja, de quase 3 milhões de empresas, só 100 mil entraram. Olha o oceano azul que nós temos. Agora vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês que eu tô falando? Tá gostando? Tá curtindo? Pô, dá uma curtida aí para mim. Me ajuda. Encaminha para alguém que faz sentido. Se você é contador, vai agora. Encaminha para algum advogado, amigo seu, para vocês trabalharem juntos, montar esse projeto. Se você é advogado, encaminha para o contador, amigo seu, para fazer esse collab. Se você não é nenhum dos dois, procura advogado, tributarista, procura um contador também que está na área, faz a parceria, ajuda eles a captar clientes, porque o que a gente precisa fazer é isso, é desmistificar o tributário e levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Tá? E não se preocupem, mas eu vou dar dica para concorrência. Gente, eu estou aqui, estou tentando passar conhecimento, ensinando vocês a trabalhar com tributário. Eu faço isso há mais de 20 anos. Trabalhei em consultorias como empregado,
trabalhei em multinacionais como empregado também, tive história de advocacia e hoje tenho uma consultoria tributária top, de vanguarda. É excelente, vocês conhecem a minha consultoria tributária, a Red Consultoria. E aí, eu estou lá, tenho meus clientes, faço esses trabalhos que eu estou falando com vocês aqui para eles e estou ensinando uma galera também a fazer, na mentoria, nos cursos. Porque a ideia é essa, eu quero que o tributário pare de ser um problema para os empresários. A gente tem que transformar isso numa solução. Faz sentido? Então vai lá, joinha e encaminha. Então, continuando, tema ainda para vocês. Teses tributárias. Conhece as teses, acompanha, pesquisa. Uma dica boa de vocês começarem. Pô, André, mas vamos lá, tese tributária, tá bom. Que tese que eu ofereço? O que acontece? Vou dar uma dica boa, anota aí, hein? Vai no Supremo Tribunal Federal, site do Supremo Tribunal Federal. Procura lá, casos com repercussão geral, reconhecida. Vai ter uma vista lá de mais de 400 casos. E aí você vai olhando quais são os casos que estão falando de tributos. Qual a dica ali? Esses casos estão sendo discutidos muito no país. Quando fala repercussão geral, é porque vai afetar muitas empresas. Então, provavelmente, dali vai sair uma decisão que vai botar uma pá de cal sobre o assunto, vai resolver a questão para muitas empresas no país como um todo. Então, você escolhe uma daquelas que tem mais familiaridade, faz direitinho, escolhe uma ou duas, não fica parecendo aquele baú cheio de soluções, não. Escolhe uma, vê os clientes que você tem acesso, ou às vezes até criação dos seus clientes, que se adequam àquela situação. Pô, essa empresa aqui, ela recolhe PVA pra caramba, é uma locadora, coisa desse tipo, e tem uma tese, uma repercussão geral que envolve PVA. Discute, apresenta. Pô, essa empresa aqui tem muita mão de obra, tem muitos empregados, e tem uma tese aqui discutindo o INSS. Poxa, interessante, vou customizar e apresentar para ela, trazer os resultados. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, turma, lição de hoje, vamos começar. Se gostou, faz comentários, faz perguntas, a gente vai resolvendo, vai interagindo, mas é isso. Tudo começa pelas teses tributárias. Então, um abraço e até a próxima, que na próxima nós vamos falar sobre a autoria na área administrativa para vocês. Vamos falar um pouquinho de administrativo, para não começar no judicial, e vamos seguir esse caminho na formação de quem quer trabalhar na área tributária. Se quiserem coisas específicas, pede aí que a gente muda a estrutura, a gente muda a ordem, quem manda aqui são vocês. Um abraço e até a próxima.